A história de hoje nos leva às planícies áridas de Moabe, onde um profeta à beira de uma missão final recebeu uma ordem divina que mudaria o curso de uma nação. Trata-se do episódio conhecido como Cida Bênção de Moisés sobre Israeliade, Deuteronômio 33, quando o velho servo de Deus, já cansado da longa jornada, escolheu abençoar cada tribo de Israel antes de partir. Moisés, o homem que guiara Israel através do deserto por 40 anos, estava prestes a despedir-se e naquela manhã o vento do Jordão soprava suave, como se o próprio Deus o preparasse para um último ato de amor e fé. O acampamento repousava diante das montanhas nebulosas de Moabe. O povo sentia um misto de gratidão e receio. Em breve atravessariam o rio, mas sem o homem que falara com Deus no Sinai. Alguns jovens cochichavam sobre o que seria de Israel. Outros choravam ao lembrar das pragas, do maná, das vitórias sobre os amalequitas. Moisés, sentado em sua tenda, observava o movimento. O cajado encostado ao lado, agora mais um símbolo do que uma ferramenta. Lembrava-lhe o dia em que tocara as águas do mar e vira o impossível acontecer. Josué entrou com passos respeitosos. "Meu senhor", disse ele, "o povo está reunido. Estão ansiosos por ouvir suas últimas palavras." Moisés assentiu, os olhos marejados pela ternura. "Então que ouçam, Josué. Hoje eu não lhes darei mandamentos, mas bênçãos. O Senhor foi o pai deles no deserto, e eu quero lembrá-los disso." Josué abaixou a cabeça e murmurou: "Que o Espírito do Senhor esteja presente." Quando Moisés subiu a pequena colina diante da multidão, o sol de fim de tarde pintava o horizonte de ouro. O silêncio se fez. Ele ergueu as mãos marcadas pelo serviço, pela oração, pelo cansaço, e começou a falar. O som de sua voz era firme, melodioso, e as tribos escutavam com os rostos voltados. "Ouçam, filhos de Israel", disse, "o Senhor é o seu abrigo eterno. Ele os carregou como um pai carrega um filho, e vos deu leis que não são peso, mas caminho." Moisés começou pelas tribos uma a uma, recordando suas lutas e virtudes. A tribo de Ruben desejou que não perecesse, lembrando que cada vida era preciosa aos olhos do Altíssimo. A Judá falou de coragem, dizendo que o Senhor seria seu escudo nas batalhas futuras. A Levi consagrou palavras sobre fidelidade e serviço, dizendo: "O Senhor é sua herança." Enquanto falava, podia-se notar que cada bênção revelava o coração de um pastor que amava profundamente seu rebanho. Entre o povo, um murmúrio de emoções crescia. Um ancião de Simeão segurou as mãos do neto e sussurrou: "Vê, meu filho, o homem de Deus nos abençoa com a voz do próprio céu." E o menino, com os olhos arregalados, respondeu: "Ele fala como se visse Deus." Quando terminou as bênçãos, Moisés olhou para o horizonte, onde o monte Nebo erguia-se em silêncio. A luz parecia mais intensa naquele ponto. Ele sabia que era o chamado final. Despediu-se do povo com um sorriso sereno e disse: "O Senhor irá adiante de vocês. Não temam, eu vos digo, ele mesmo lutará por vós, assim como fez no deserto." Uma brisa suave passou entre as tendas, como um suspiro do Espírito, e o povo caiu de joelhos. Josué o acompanhou parte do caminho. "Meu mestre", disse com voz embargada, "como poderei guiar este povo sozinho?" Moisés apoiou a mão em seu ombro. "Josué, o poder não está na tua espada, mas na presença de Deus contigo. Ele não deixa órfãos os que confiam nele. Não busque ser como eu, ser fiel, e isso bastará." As palavras pareciam leves, mas carregavam o peso de uma vida inteira de intimidade com Deus. Quando chegaram ao sopé do monte, Moisés olhou pela última vez para a terra prometida. Seus olhos marejaram ao ver as planícies verdejantes de Canaã. "Que belo é o dom do Senhor", murmurou, "mas não é o destino que importa, e sim a presença dele em cada passo." Josué quis responder, mas o mestre ergueu a mão. "Agora vai, filho, o Senhor te chamará pelo nome, assim como me chamou na sarça." Então Moisés subiu lentamente, até que a névoa o envolveu, e sua figura desapareceu entre as nuvens douradas. O povo viu de longe o homem que partia, e um silêncio profundo envolveu o vale. Nenhum pranto alto, apenas o som do vento e o brilho do sol descendo. Lá embaixo, Josué caiu de joelhos e orou: "Senhor de Moisés, sê também meu Deus, guia-me como o guiou e faz-me recordar que cada promessa tua é viva." E o Senhor respondeu em seu coração, confirmando-lhe a missão. Os dias seguintes foram de luto, mas também de esperança. Cada tribo repetia as palavras de bênção que ouvira, como se quisessem preservá-las no tempo. As mães ensinavam aos filhos: "Recordem, o Senhor é nosso refúgio." E os jovens, ao olhar o Jordão, já não viam a
apenas um obstáculo, mas o símbolo do novo passo que precisariam dar, agora sustentados pela promessa. O legado de Moisés não foi apenas as tábuas da lei ou os milagres, mas uma fé que atravessava gerações. Ele mostrou que servir a Deus é caminhar mesmo sem ver o destino, confiando que a voz divina nos guiará pelas nuvens e desertos. Assim também somos nós, em nosso tempo, cercados de incertezas, mas convidados a viver debaixo das mesmas bênçãos, coragem como Judá, fidelidade como Levi, esperança como José. Pois o Deus que acompanhou Moisés ainda conduz os que confiam nele, dizendo em silêncio ao coração: sobe ao teu monte e contempla a promessa, eu estarei contigo.